Bem, queridos irmãos e irmãs, como eu disse, é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui com vocês, reencontrar o Wellington, a Kathleen, depois de algum tempo. Eu não sei se... Ok, está até funcionando, vocês podem acompanhar ali. O pastor Wellington, eu perguntei essa semana para ele... o que ele vinha estudando com a igreja, porque eu confesso para vocês que algumas pessoas até me pararam ali na escada e diziam, pastor, a gente vê pela internet. Aí eu falei, pois é, se as pessoas me veem pela internet, é quando vê presencialmente ficam decepcionadas, né? Algumas acham que eu era mais alto, né? Ou coisas parecidas, mas eu sou um pastor altamente caseiro. Eu não sou um pregador itinerante. Eu consigo contar nos dedos das duas mãos quantas vezes nos últimos 22 anos, aos domingos, eu preguei numa outra igreja. Porque eu não faço isso. Eu normalmente estou na minha comunidade local aos domingos. E eu diria que, para mim, é bem mais fácil estar na minha comunidade local e pregar na minha comunidade local aos domingos. Por quê? Porque eu convivo com aquelas pessoas, eu sei quais são as aflições delas, eu sei quais são as dúvidas que elas têm, eu sei quais são os problemas que elas estão enfrentando. E aos domingos, quando eu abro a palavra... eu falo das coisas que eu sei que elas estão precisando ouvir. Mas aí, quando a gente está numa outra comunidade, a gente não conhece o que se passa por detrás da fisionomia de cada pessoa. A gente não conhece as histórias das pessoas. Nós não sabemos as crises das pessoas. Então... por isso mesmo eu perguntei, o pastor Wellington falou, olha, nós temos estudado a epístola aos Gálatas e conversado sobre o Evangelho de A a Z. Eu falei, ok. Então, eu resolvi conversar com vocês nessa manhã sobre o maior inimigo do Evangelho nas nossas vidas. Que são os ídolos que emergem nos nossos corações. E eu queria explicar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria ler com vocês duas passagens bíblicas. Uma muito conhecida como os 10 Mandamentos, mas eu queria lembrar para você que em nenhum lugar da Bíblia esse texto ele é descrito como 10 mandamentos. Perceba, em Êxodo capítulo 20, verso 1 diz assim, e Deus falou todas essas palavras. No hebraico, literalmente, está dito, e Deus deu essas palavras. E o que Deus dá, Ele nos dá porque Ele é gracioso. Quem não é gracioso nem generoso não dá nada a ninguém. Essas 10 palavras que Deus nos dá em Êxodo 20 é expressão da generosidade de Deus, da graça de Deus. É interessante a gente conceber que esses chamados por nós 10 mandamentos nos foram dados porque Deus é gracioso. Ele tem uma boa intenção ao fazer isso. E aí, o texto continua dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E outro fator muito importante que muda a nossa perspectiva desse texto é quando nós nos lembramos que ele possui um contexto histórico. E o contexto histórico de Êxodo 20 é o povo
de Israel estava escravizado no Egito e Deus interveio e libertou esse povo da escravidão. Esse povo era escravo, não tinha vontade própria, estava subjugado, não tinha chance alguma de mudar esse destino. Mas Deus, graciosamente, interveio e libertou o povo da escravidão no Egito. Ora, todos vocês sabem que a história da libertação do povo de Israel do Egito é uma sombra do que aconteceria mais tarde na história, quando o nosso Deus, na pessoa de Jesus, entraria na história para nos libertar. Porque nós também, conforme Efésios capítulo 2, estamos subjugados, estamos escravizados a um destino que nos conduz à morte eterna. Mas Deus em Jesus interveio e nos libertou. Interessante nós compararmos esse verso 2 de Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão, com o que nós conhecemos no Novo Testamento. Deus é o Deus que interveio na história na pessoa de Jesus e nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. Colossenses capítulo 1. Mas continuando o texto de Êxodo, diz assim o verso 3: Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Para pessoas que não conhecem a Bíblia ou talvez nunca tenham pensado um pouco mais profundamente a intenção de Deus com esse texto, essas pessoas podem achar que nós estamos diante de um Deus inseguro, de um Deus que assim ele estabelece como norma a exclusividade porque ele é um Deus inseguro, ou porque ele precisa do nosso amor, ele precisa do nosso carinho, ele precisa do nosso reconhecimento. Não. Deus não é como nós. Deus não precisa do nosso reconhecimento, Deus não precisa do nosso amor, Deus não precisa do nosso carinho. Deus é Deus e Ele é suficiente nele, na sua relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Por que então Deus, no primeiro mandamento de Êxodo 20, na primeira expressão de graça de Deus, eu quero enfatizar isso, Deus liberta o povo e na sua primeira palavra de graça, ele diz, não terás outros deuses além de mim. Por quê? Porque falsos deuses escravizam. Ídolos seduzem homens e mulheres com promessas que eles não podem cumprir e gradativamente drenam a vida de homens e mulheres. Porque tudo o que não é Deus Criador, ou seja, falsos deuses e ídolos, eles emergem na história de um ser humano para roubar, para matar e para destruir. Esse povo de Êxodo 20 acabou de sair do Egito, onde os deuses subjugavam homens e mulheres. E as 10 pragas representam um relato de como Deus se mostrou
superior e poderoso sobre todos os deuses do Egito. Em outras palavras, Deus libertou o povo dos falsos deuses e se revelou como o único e verdadeiro Deus. O Deus Criador e o Deus Redentor, que os libertou da escravidão. Agora, esse povo caminha para a terra de Canaã, a terra prometida. E a terra de Canaã é uma terra de homens e mulheres subjugados por vários deuses, ou falsos deuses, ídolos. Então, entre o Egito e a terra de Canaã, Deus se revela ao povo de Israel como Deus Criador e Redentor e expressa a primeira palavra de graça: eu libertei vocês dos falsos deuses e eu não quero que vocês voltem a serem subjugados pelos falsos deuses. É isso que Deus está falando com o que nós chamamos de primeiro mandamento. É interessante essa palavra mandamento no português, dá uma ideia assim de imposição. Mas essa é a primeira palavra de graça que Deus nos dá como homens e mulheres, porque Ele quer que nos vá tudo bem. E se você quiser viver em liberdade plena, a única chance de você ser livre é você adorando ao único Deus Criador dos céus e da terra e o Deus Redentor. Porque quando o seu coração não está conectado ao Deus Criador e Redentor, mas está conectado a qualquer busca terrena, a qualquer ídolo histórico, a um falso Deus, você vai ser gradativamente seduzido, você vai ser subjugado, você vai ser destruído. E eu queria ler o segundo texto para vocês. Quando Jesus é inquirido por um dos mestres da lei, em Mateus capítulo 22, e ele pergunta qual o maior mandamento da lei? E Jesus responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Então, se Êxodo capítulo 20 são palavras graciosas de Deus, palavras generosas de Deus, é Deus instruindo o povo que saiu da escravatura para não cair novamente na escravatura, mas daí você que conhece um pouco a história do Antigo Testamento, vai se lembrar que esse povo que saiu do Egito vai para Canaã e ele se curva diante de falsos deuses. E porque eles se curvam diante de falsos deuses, o destino deles é o exílio babilônico, escravatura. Os ídolos e os falsos deuses nos prometem coisas que eles não podem, de fato, nos oferecer. Eles nos prometem que eles podem nos dar o que Deus nos prometeu, mas através de atalhos. É mais ou menos o que Lúcifer faz com Jesus em Mateus 4, na tentação. Tudo o que Lúcifer oferece para Jesus é o que Deus oferece. Mas Lúcifer oferece através de um atalho. Os falsos deuses nos oferecem atalhos, mas atalhos que culminam na destruição, na escravatura, na morte. Dito isso, deixa eu citar uma frase que, bem possivelmente, o pastor Wellington já citou. Se ele não citou, ele não fez a lição de casa.
Timothy Keller diz assim: o Evangelho, ele não é apenas o ABC. Porque algumas pessoas pensam que o Evangelho de maneira reducionista, diz assim, você está condenado à morte, Jesus morreu na cruz, se você crê que Ele é o seu Salvador, você vai ter a vida eterna. Isso é um reducionismo, e eu diria até uma disfunção na compreensão do Evangelho. O Evangelho não é um meio que Deus criou para te livrar da morte eterna. O Evangelho é o meio através do qual Deus está redimindo todo o universo. E começou a fazer novas todas as coisas da história, a partir do coração daquele que olha para Jesus e compreende que Ele é quem Ele disse ser, o próprio Deus que entrou na história, e se rende ao perdão e ao amor dele oferecido naquela cruz. Veja só, Timothy Keller continua dizendo assim: não é apenas um caminho para escapar da condenação pelo pecado, mas é a dinâmica de vida fundamental para a vida cristã como um todo. Ele explica: nós somos salvos por acreditar no Evangelho. Então, nós somos transformados em cada parte em nossa mente, coração e vida por acreditar no Evangelho mais e mais na medida em que nossas vidas se desenvolvem. O Evangelho, ele não se reduz a decretar que quando você olha para o que Jesus Cristo fez na cruz e crê que Ele é o Deus que entrou na história e que ali Ele está nos oferecendo a reconexão com a eternidade, não significa meramente que quando os nossos olhos se fecham para a história, os nossos olhos se abrem para a eternidade. Não. O Evangelho, ele é a mensagem de que Deus está fazendo novas todas as coisas, desde o momento em que os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador. O Evangelho é o poder redentor de Deus no cosmos, na história, na sociedade, na família, na minha vida, na sua vida. E assim, mas o Tim Keller, falando de ídolos, ele diz assim: um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou identidade. Quando nós compreendemos o que Deus fez na pessoa de Jesus, eu diria, a nossa relação com Jesus se torna um absoluto. E todas as demais coisas da vida são relativizadas. Se você entende, primeiro, se você declara que Jesus é quem Ele disse ser, o Deus Criador que entrou na história, Ele não é um mestre, Ele não é um guru, Ele não é um anjo de luz, Ele não é um bom homem. Ele é o Deus Criador que entrou na história e morreu naquela cruz porque eu estava desconectado dele, você estava desconectado dele, e através da morte na cruz ele nos convida à reconexão, ao perdão gracioso e à reconexão, e Ele quer começar a fazer tudo novo na minha vida, na minha família, na minha sociedade, na história, a partir do momento que eu me rendo a Ele. Se isso é verdade, absolutamente nada na vida tem mais importância, porque o absoluto é o que Jesus Cristo fez, e o ato de você se render a Jesus como Salvador e Senhor. Tudo mais se torna relativo.
a minha profissão, a minha família. Se torna relativo se hoje eu estou com um carro velho ou um carro novo. Isso não tem importância. Se torna relativo se a minha conta bancária hoje tem R$ 100 ou 100 milhões de reais. É relativo. Porque eu compreendi que o que importa de fato é que quando os meus olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E isso é o absoluto. Agora, quando eu creio que isso é o absoluto e tudo é relativo, eu preciso mudar a maneira como eu lido com o que eu tenho e com o que eu sou na história. Eu preciso usar o que eu tenho e o que eu sou na história para o propósito maior do Deus Criador e Redentor. O grande problema é que os ídolos emergem para roubar de nós essa consciência de qual é o nosso papel na história. Os ídolos do coração emergem para minimizar em nós o impacto da obra de Jesus nas nossas vidas. Esse impacto similar, como sombra, do povo de Israel que estava escravizado e foi liberto por Deus de maneira maravilhosa. Isso gerou um impacto. Eu estava perdido, longe de Deus, e o que Deus fez em Jesus foi vir me buscar e me dar uma nova chance a partir da cruz. Isso gera impacto. Perceba, um ídolo, ele pode ser sua carreira profissional. No caso de nós pastores, o próprio ministério pode se tornar um ídolo. Perceba, deixa eu voltar aqui para você lembrar de uma coisa. O Tim Keller diz que um ídolo é qualquer coisa mais fundamental do que Deus para a sua felicidade. Se a sua felicidade está condicionada a qualquer outra coisa, senão Deus e a obra que Ele fez na sua vida e a missão dele na história, se o seu sentido da vida, sabe quando você escuta, aconteceu isso, a minha vida perdeu o sentido. Espera aí, então você se esqueceu, você minimizou o impacto do Evangelho na sua vida. Ou quando a sua identidade passa a estar atrelada a outra coisa que não o que Jesus Cristo fez na cruz. Aí a gente começa a entender. Quando carreira profissional, é errado um cristão buscar realização profissional, sucesso profissional, influência profissional. Não! Eu até diria o seguinte, que em todas as áreas profissionais, os melhores profissionais deveriam ser cristãos. Por quê? Porque eles têm a consciência de que o que eles não fazem para eles fazem para a honra e glória de Deus. Por isso, um cristão, seja o que for que ele faça, ele deve fazer com excelência. Quer ele seja diretor, CEO de uma empresa, quer ele seja o servente de uma obra. Eu me lembro quando, há anos atrás, eu e Sônia estávamos construindo a nossa casa, que nós tivemos um sujeito que ele fazia a massa fina da casa. E ele fazia com uma excelência fantástica. Mas ele passava o dia inteiro assoviando hinos cristãos clássicos. Por quê? Ele fazia o que fazia para a glória de Deus. Então não existe problema nenhum, seja qual for a sua carreira, de você buscar reconhecimento, realização, sucesso, excelência. O problema é quando a sua profissão se torna o seu ídolo.
E se Deus tirar a sua profissão? A sua vida perde sentido? Eu amo ensinar a palavra e pregar. E essa pergunta eu já fiz para mim anos atrás. E se Deus tirar a minha voz? A minha vida perde sentido? Ainda? Segurança financeira? Esse é o caso de Jó. Lúcifer veio na presença de Deus e falou assim: Deus, é fácil aquele cara te adorar, ele tem tudo. Deixa eu tirar o que ele tem e o Senhor vai ver se ele adora o Senhor ou ele adora, na verdade, os bens que o Senhor deu para ele. Quem você adora? O Deus que te abençoou? Ou você adora as bênçãos de Deus? Aparência física. Pessoas. Existe problema em você cuidar da sua saúde, em você fazer uma academia? Não existe problema nenhum, e até o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Eu diria que você está em pecado se você não cuida do templo do Espírito Santo. Eu acho que assim, nós às vezes erramos quando nós pensamos: é errado eu não ter tempo devocional, eu tenho que cuidar da alma. Mas a gente não lida com a mesma seriedade com o corpo. Agora, e quando a aparência física se torna um ídolo? E quando você passa a gastar para manter uma aparência que, por mais que você lute, ela não vai se manter. Quando a aparência física se torna o seu sentido da vida. Reputação ou imagem. Poder político. Influência. Ou, aqui está uma área perigosa. Porque é interessante, Deus nos deu a família. Hoje nós participamos do batizado da Bia. Deus deu ao Wellington e a Kathleen a Bia. A Bia é uma bênção de Deus. Mas não poucas vezes, bênçãos de Deus se tornam ídolos no nosso coração. E a gente tem que tomar cuidado. Filhos são bênção de Deus. Mas filhos e filhas têm um grande potencial de se tornarem bezerros de ouro e substituírem o Deus Criador e Redentor como centro norteador das nossas vidas. Perceba, olhando para Êxodo 20, Martinho Lutero diz assim: não existe qualquer possibilidade de quebrarmos qualquer um dos outros mandamentos sem antes quebrarmos este. Qual? Adorarás a Deus, o seu Deus, Criador, não terás ídolos, não se prostrará diante de imagens ou não se prostrará diante de ídolos. Não existe qualquer possibilidade da gente quebrar qualquer outro mandamento sem antes quebrar o primeiro. Por exemplo, não adulterarás. Por que você adulterou? Porque o teu ídolo é o prazer. Você optou e se curvou e se rendeu ao prazer. Mas o prazer é um ídolo? Na nossa sociedade ocidental, moderna, a gente, às vezes, tem uma visão equivocada do mundo. Quando nós olhamos os gregos, eles sabiam que por detrás do prazer existe um ídolo, existe um Deus. No mundo antigo, os povos sabiam que por detrás do prazer
existe um ídolo, existe um Deus. Não matarás. Por que que pessoas matam? Por diversas razões. Mas, por exemplo, na guerra na Ucrânia, pessoas estão sendo mortas, talvez porque o presidente da Rússia, aquilo se tornou uma questão de honra para ele, imagem, exercício de poder. E por detrás do poder, existe um ídolo que seduz. Por detrás da defesa da sua... Não, porque eu tenho que... essa pessoa me desonrou. Então você vai defender a sua reputação se tornou um ídolo, você tira a vida do outro. Lutero conclui, não por detrás de todo comportamento pecaminoso existe o pecado da idolatria. Por detrás de todo ato de idolatria existe falta de fé no Evangelho. Por detrás de todo ato de idolatria, por detrás, quando você cria ídolos na sua vida, seja a sua profissão, seja a sua segurança financeira, seja a sua reputação, seja a sua influência política, seja a sua família, seja os seus filhos, sempre que você cria ídolos, você coloca nesses ídolos a confiança de que eles vão dar para você. Por favor, preste atenção. O que só o Evangelho pode nos dar. Santo Agostinho, ele trabalha uma ideia que, assim, ao longo da minha vida, me tem sido muito útil. Santo Agostinho não define o pecado como um comportamento ou uma atitude, como a gente costuma, eu menti. Isso é um ato. O pecado é muito mais do que um ato. O pecado é uma força que faz de cada um de nós mentirosos. A nossa confissão de pecados não deveria ser eu menti. A nossa confissão de pecados deveria ser eu sou mentiroso. E por que eu sou mentiroso? Porque eu tenho ídolos. Exemplo, o próprio pastor Tim Keller conta que, certa ocasião, ele atendeu o telefone e alguém do outro lado da linha falou assim, pastor, tal, será que sábado pela manhã o senhor teria um tempo para mim? E ele pensou assim, puxa vida, sábado pela manhã eu planejei descansar, caminhar no parque, esse cara é um chato, eu não quero conversar com ele. E o pastor Tim Keller disse, rapaz, sábado de manhã eu já tenho compromisso, não vai dar. E a esposa dele ouviu. E a esposa dele disse, quando ele desligou o telefone, por que você mentiu? E aquela pergunta o incomodou, e ele foi refletindo, e ele chegou à seguinte conclusão. Ele mentiu porque ele era um idólatra da sua própria imagem. O que a pessoa diria dele, pensaria dele, da imagem dele, se ele dissesse assim, fulano, sábado pela manhã eu já reservei na minha agenda para caminhar no parque, eu não vou sentar com você para conversar, porque eu quero descansar sábado de manhã. E por medo do que a outra pessoa vai pensar, ele mentiu. Mas o que existia aí, a idolatria à sua própria imagem, a sua própria reputação. Santo Agostinho diz assim, o pecado é o amor em desordem, ou o amor fora da ordem apropriada. Exemplo, Deus quer que eu ame a minha família? Sim. Deus quer que eu ame a minha esposa, que está aqui? Sim. Deus quer que eu ame os meus filhos? Sim. Mas quando você começa a amar o seu filho mais do que a sua esposa, você está pecando. Quando você começa a amar mais a sua família do que a Deus, você está pecando.
Quando você começa a amar mais a sua profissão do que a sua família, você está pecando. Quando você começa a amar mais o que você faz do que o estar com o seu cônjuge, você está pecando. Amor fora de ordem. O que Êxodo 20 nos oferece é a ordenação do amor, para que a gente seja sempre livre. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você não terá ídolos. E você não vai se curvar, ou seja, você não vai deixar que o seu coração se torne devoto de absolutamente nada, a não ser o Deus Criador. Assim, para Santo Agostinho, idolatria é quando amamos qualquer coisa mais do que ao próprio Deus Criador. Amor fora de ordem. Eu vou terminar, mas eu queria citar aqui David Foster Wallace, um acadêmico, um escritor e ateu. E aí alguns dizem, pastor, citando um ateu na pregação. Pois é, às vezes os ateus, eles têm uma visão muito mais apropriada da vida e, por incrível que pareça, mais bíblica do que muitos cristãos. Olha o que David Foster Wallace escreve. Pois aqui está outra coisa que é verdadeira. Nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. Todo mundo adora algo. A questão é o que a gente adora. Ele continua. E uma excelente razão para escolher algum tipo de Deus ou ser espiritual para adorar, seja Jesus Cristo, ou Alá, seja Yahvé, ou a deusa da fertilidade, ou as 4 verdades nobres do budismo, ou um conjunto de princípios éticos infalíveis, é que, perceba, qualquer outra coisa que você adorar, te comerá vivo. Qualquer outra coisa que você... Tudo que ele citou são expressões transcendentes. Tudo que você resolver adorar, que você enxerga e apalpa, vai te comer vivo. Guarda isso. Se você adora o dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca o terá suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. Isso é Eclesiastes. O livro de Eclesiastes já fala isso. É a verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo, a idade começar a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes. Toda vez que você olhar no espelho, você vai experimentar a morte se o seu Deus é a beleza física, antes que você finalmente seja enterrado. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas, o esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na nossa consciência. Que verdade? Ídolos comem vivos os seus adoradores. Adore o poder e você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore o seu intelecto, como era o caso dele,
sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto, porque não existe nada de novo debaixo do céu, já dizia o autor de Eclesiastes, e todo cara brilhante que fala, que prega ou dá aula, ele é brilhante porque ele leu o que alguém disse. David Foster Wallace, em 12 de setembro de 2008, com 40 e poucos anos, cometeu suicídio. Por quê? Porque os ídolos comem vivos os seus adoradores. O Evangelho nos foi dado por Deus para nos libertar, para que a gente possa viver uma vida na qual o amor a Deus acima de todas as coisas seja uma realidade e o amor por aqueles que nos cercam também. O problema é que as pessoas têm distorcido o Evangelho e o pastor Tim Keller diz que o Evangelho, assim como Jesus morre entre dois ladrões, o Evangelho tem constantemente dois ladrões no nosso coração. Um deles é a religiosidade. E a religiosidade faz você acreditar que Deus te ama porque você é bom. Deus te ama porque você vem na igreja todo domingo. Deus te ama porque você tem cargo na igreja. Deus te ama porque você não é como esse bando de pagãos que no carnaval estava pulando, você estava no acampamento de carnaval. E isso substitui o Evangelho. Deus não me ama porque eu sou bom. Deus me ama porque Ele foi generoso. E assim como todo mundo que pulou carnaval no último final de semana, eu estava condenado à morte eterna. E eu não fui salvo porque eu sou melhor do que eles. Eu fui salvo porque Deus é gracioso. A outra disfunção, o outro ladrão do Evangelho, é a licenciosidade. É aqueles que falam assim, Deus me salvou, Deus é gracioso, Deus é generoso, então eu vou viver a vida do jeito que eu quiser. Por quê? Porque Deus é gracioso, Ele é generoso, lá no final Ele me perdoa de todas as coisas. E se você pensa assim, o amor e a graça de Deus ainda não impactou a sua vida. Porque o amor de Deus que nos é oferecido em Jesus nos constrange. E o verdadeiro Evangelho, a gente identifica que o verdadeiro Evangelho está atuando nas nossas vidas quando dois efeitos acontecem. E assim eu termino. O primeiro efeito eu chamo de efeito Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando Zaqueu ganha consciência de quem é Jesus, e quando Zaqueu é impactado pela graça e pelo amor de Jesus, a vida de Zaqueu muda. O Evangelho nos transforma. O Evangelho muda a nossa ética. O Evangelho reconstrói a ordem certa dos nossos amores. Isso não deve acontecer como uma imposição. Isso deve acontecer como um impacto da graça maravilhosa que nos alcançou. O segundo efeito do verdadeiro Evangelho, eu chamo do efeito André. André era um discípulo de João Batista. Um dia, João Batista estava com seus discípulos e viu Jesus passando e falou assim, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, André e um outro discípulo foram até aquele que ele disse que era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e eles perguntam para Jesus, o senhor é quem João Batista disse que o senhor é? Jesus diz, venha e veja. E eles passam um dia com Jesus. E André, profundamente impactado, André se rende a Jesus. André reconhece que Jesus é quem
João Batista dizia, ele é o Messias. E sabe o que o André faz? Ele vai para o seu irmão, Simão Pedro, e diz assim, venha e veja. Isso faz uma igreja crescer. Quando a gente compreende o amor de Deus e o impacto da graça, a gente não consegue sair daqui e durante a semana não falar para os nossos amigos e parentes, venham e vejam. Quando você vai num restaurante bom, comida boa, atendimento bom, ambiente bom, o que acontece? Antes de você pagar a conta, você vira para sua esposa, você vira para o seu marido e fala assim, a gente precisa trazer fulano aqui. Porque você descobriu uma coisa boa. Quando o Evangelho impacta as nossas mentes e corações, não tem como a gente guardar só para a gente. Vocês se lembram da história da mulher de Samaria? Quando ela descobre quem Jesus é, ela imediatamente entra na cidade e conta para todo mundo. Interessante, ela usa a mesma expressão, dizendo, venham e vejam. Venham e vejam. Que o Evangelho de Deus que vocês estão estudando aqui com o pastor Wellington, a cada domingo, impacte a mente e o coração de vocês, gerando em vocês o efeito Zaqueu, transformação, libertação de ídolos, reorganização dos nossos amores, porque a única maneira de nós sermos livres é nos mantermos conectados em adoração e amor ao único Deus verdadeiro, Criador e Redentor. Mas que a cada domingo o Evangelho impacte vocês de tal maneira que se torne, assim, irresistível. Tem um texto, quando eu chegar na eternidade, tem várias dúvidas que eu tenho. Uma delas, eu vou puxar Jesus num canto e falar assim, Jesus, me diz uma coisa, o que o senhor tinha em mente quando o senhor cura um cego de nascença e diz para ele, não conte para ninguém? Porque a obra que ele faz em nós, não dá para a gente sair daqui e passar a semana inteira sem contar para ninguém. Não dá. Os apóstolos perseguidos diante do Sinédrio, eles foram ordenados. Nós não queremos mais que vocês falem de Jesus. Aí Pedro e João só pede outra coisa. Não vai dar. Não tem como a gente deixar de falar para os nossos amigos e parentes, venham e vejam. Não tem. Porque a obra que nós compreendemos na mente e acolhemos no coração é por demais maravilhosa. Não dá para a gente guardar só para nós. Que o Evangelho de Deus faça essa obra na vida de vocês, transformando valores e levando vocês a superlotarem este espaço, porque vocês vão sair daqui e vocês vão falar para os seus amigos e parentes, vocês precisam vir e ver o que Deus fez nas nossas vidas. Amém? Deixe-me orar por vocês. Pai querido, muito obrigado por esse momento que temos juntos para refletirmos sobre a Tua obra nas nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, que tem o poder de nos convencer e nos conduzir a toda a verdade, faça uma obra profunda nas nossas mentes e corações. Muitos de nós que estamos aqui, nessa manhã, nós precisamos reorganizar os nossos amores. E que a lembrança
de quão poderoso, tão gracioso, quão generoso é o teu amor, o teu evangelho por nós. Nos convença, nos constranja e nos mova a abandonarmos ídolos e reordenarmos os nossos valores. Mas que a lembrança também da tua obra maravilhosa feita através de Jesus por nós e em nós, nos leve ao longo dessa semana, ou talvez ao longo desse dia, nos movemos na direção dos nossos amigos e parentes, para convidá-los a experimentarmos desse fascinante e maravilhoso projeto de vida que é compreender a tua obra em Jesus e se render ao teu amor e à tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, queridos. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.